Olá, aqui é a pastora Vilma Lira com mais uma reflexão para você pensar hoje. Renove suas forças para prosseguir e nunca desistir, para pensar hoje mudar. Durante muitos anos eu dei aula em faculdade e me tornava muito amiga dos meus alunos. Por essa razão, eles começavam a achar que eu não os reprovaria. Então, eu desenvolvi uma técnica que eu apresentava para eles logo no primeiro dia de aula. No primeiro dia de aula, eu desenhava no quadro branco um pequeno monstro, só que eu ia desenhando por partes. Então, eu fazia ali o pezinho, conversava um pouco com os alunos, depois eu fazia ali a barriguinha, depois eu ia construindo aquele monstro até que ele se tornava um monstro grande realmente, com a boca bem aberta. E o que eu dizia para os meus alunos era o seguinte: olha, eu não reprovo ninguém. Vocês têm um semestre para construírem e serem devorados por um monstro chamado reprovação. Então, a cada avaliação, a cada trabalho, a cada momento, vocês vão desenhando esse monstro, construindo esse monstro, até que no final do semestre, esse monstro pode devorá-los. E ontem voltou à minha mente essa imagem dos monstros que muitas vezes nós construímos na nossa vida e depois de um tempo eles começam a nos devorar. E o que é um monstro? O monstro é um ser grotesco, feio, às vezes com uma forma indefinida e que nos assusta e que muitas vezes devora e destrói as coisas e as pessoas que estão à sua volta. Nós muitas vezes construímos monstros para nós. Durante esse período que nós estamos passando, que nós nem imaginávamos que seria um período tão longo, ele está se estendendo, ele está destruindo muitas pessoas. Esse período, esse tempo está mexendo profundamente com as nossas entranhas, com os nossos sentimentos, com a nossa paciência. Esse período de pandemia está realmente expondo, talvez, o pior de nós em alguns momentos. E, na verdade, nós vamos construindo e nós vamos alimentando alguns monstros, e esses monstros, em algum momento, vão nos devorar. Eu gostaria de levar você a pensar hoje em quais monstros você tem alimentado nesses últimos tempos, quais monstros você tem dado comida e feito com que cresça. Vou dar um exemplo simples. Eu tenho me percebido um pouco preguiçosa, procrastinando coisas. Sabe, eu olho para casa e falo, não, amanhã eu faço isso. Eu olho para outras coisas e falo, não, sabe de uma coisa, amanhã eu faço isso. E vou deixando, e eu tenho percebido que coisas têm se acumulado à minha volta, e de repente isso vai trazendo um estresse, vai trazendo mais preguiça ainda. Eu tenho percebido pessoas também que têm alimentado o monstro da tristeza, então elas ficam o tempo inteiro assistindo jornais, elas só falam de coisas ruins, elas só compartilham coisas ruins, elas só pensam nesse vírus. É óbvio que nós estamos vivendo um tempo que nós não podemos também perder a sensibilidade. Eu tenho percebido em mim também esse monstro se criando, da insensibilidade. Me lembro que nos primeiros momentos dessa pandemia eu orava, eu pedia pelas pessoas, eu ia para as janelas cantar hinos a Deus, eu estava mobilizada com alguns movimentos em prol de pessoas. De repente o tempo foi passando, as coisas foram se acumulando, a vida precisou prosseguir de uma forma totalmente diferenciada. E não é que hoje eu não seja mais sensível a isso, mas esses dias eu estava olhando para dentro de mim e percebendo que os números de mortos estão se tornando tão somente números. E a gente esquece da dor da pessoa que está passando por aquilo. As pessoas já estão morrendo à nossa volta e nós estamos apenas dizendo, poxa, eu sinto muito, mais um, que coisa. Então, assim, esse período, ele está criando dentro de nós alguns monstros. Então, pense um pouquinho hoje sobre quais monstros você tem alimentado.
Tem pessoas que andam brigando muito, tem pessoas com muita ansiedade. Algumas pessoas ficam paradas pensando num monte de coisa ruim, algumas outras alimentando esse monstro da preocupação, que inclusive eu já fiz uma reflexão só sobre preocupação e ansiedade. Mas querido, querida, para um pouquinho hoje, sabe? A Bíblia fala que a gente tira bons tesouros do tesouro que a gente tem dentro da gente. Então hoje, para pensar sobre isso. Não alimente monstros que vão te devorar daqui a um tempo. Não alimente dúvidas, não alimente preguiça, não alimente procrastinação, não alimente desânimo. Esse monstro, ele é terrível. E como eu dizia para os meus alunos na faculdade, nós vamos dando forma a esse monstro. E é uma forma feia. E nós vamos desenhando esse monstro dentro da gente. E aí o que acontece? Depois de um tempo a gente percebe que ele está tentando nos devorar. Quais monstros você tem alimentado nesses últimos dias? E pare de alimentá-lo. Então, se é o desânimo, liga uma música aí, se anime, vá fazer o que você precisa fazer, vá conversar com alguém, em vez de ficar apenas mandando mensagem no WhatsApp. Diga assim, olha, eu vou te ligar, tá bom? Liga e bate um bom papo, já que a gente não pode se abraçar, mas que a gente pelo menos saia um pouquinho desse virtual, que a gente escute a voz de alguém que a gente ama. Se é preguiça, arregaça as mangas, vai fazer o que você precisa fazer. Se é procrastinação, faz uma lista aí das coisas que estão pendentes e comece a ticar essas coisas e fazer o que tem que fazer. Se é tristeza, tente controlar um pouco os seus pensamentos, respira fundo, sabe? Pense em coisas que te tragam alegria também, que já te foram boas. Tenha esperança no seu coração. Se o monstro é a preocupação com o amanhã, querida, esse monstro não vai te levar a nada. Muito pelo contrário, ele vai te devorar com muita ansiedade, muita angústia. Então, se você está alimentando monstros, pare. Faça com que ele morra de fome. Porque não seremos nós que vamos alimentar algo que vai nos destruir. Pensa sobre isso. Pare um pouquinho para ler a Bíblia. Leia um pouco sobre Jesus, a respeito de Jesus. Quero sugerir você ler o Evangelho de Marcos. É um Jesus ativo, é um Jesus que age e reage, e ali tem muita coisa para nos ensinar. Então vá ler um bom livro, vá ouvir uma boa música e tente vencer esse dia e vencer um monstro pelo menos hoje, ok? Mate esse monstro de fome. Que hoje você se torne um caçador, que hoje você tome o controle de tudo isso, sempre confiando que Deus está com você e mais, que Deus está dentro de você e que nós podemos tudo em Cristo que nos fortalece. Nós vamos passar por esse momento, nós vamos ter alguns dias de baixa, nós vamos ter dores, sim, mas nós vamos conseguir sair disso com a fé e a esperança que nós temos no nosso Senhor Jesus, ok? Deus abençoe você. Parabéns.